O porta-aviões Oriskany foi uma embarcação lançada ao mar após a Segunda Guerra Mundial para servir a Marinha dos Estados Unidos. O lendário navio foi nomeado para a Batalha de Oriskany durante a Guerra Revolucionária e era chamado de o Poderoso Oriskany. O porta-aviões realizou várias missões e operou principalmente no Pacífico. Ganhou 2 estrelas de batalha pelo serviço na Guerra da Coreia e mais 10 pelo serviço na Guerra do Vietnã. Mas por que os Estados Unidos decidiram afundar o seu poderoso porta-aviões Oriskany? Bom, apesar dos dias de glória, o Oriskany passou por vários acidentes e incidentes. Alguns causados pela própria tripulação e outros por falhas no próprio navio. No dia 6 de março de 1953, os aviões de bombardeio dos Estados Unidos decolavam do porta-aviões Oriskany para bombardear depósitos e trincheiras na Coreia do Norte. Mas a aeronave pilotada pelo tenente Edwin apresentou problemas no motor logo após a decolagem, forçando o piloto a abortar a missão e retornar para o Oriskany. Como o avião estava com peso máximo, Edwin precisava descartar o seu material bélico para pousar com segurança. O piloto tentou, mas não conseguiu descartar todo o seu material que estava no avião. Uma bomba de 113 quilos ficou pendurada no suporte da aeronave e quando o avião foi pousar, a bomba se desprendeu, quicou 2 vezes no convés do navio e estourou, matando naquele dia 2 marinheiros e ferindo outros 14. A explosão perfurou o convés do hangar abaixo com estilhaços, perfurando muitas das aeronaves estacionadas e inundando o hangar com gasolina. As equipes de combate e incêndios extinguiram rapidamente as chamas e conseguiram isolar o convés do hangar, evitando assim que o fogo se alastrasse para dentro do navio. Enquanto isso acontecia, ao mesmo tempo, o aviador Richard Donovan correu em meio às chamas, cortou o cinto e conseguiu salvar o piloto que estava inconsciente no avião. As equipes de reparos de danos colocaram o porta-aviões de volta ao trabalho em poucas horas. E o Oriskany começou a lançar ataques aéreos novamente no dia 8 de março de 1953. Mas as catástrofes não terminaram aí. Alguns anos depois, já em outra missão, o porta-aviões estava ancorado na manhã do dia 26 de outubro de 1966. Enquanto se preparava para iniciar as operações de voo, um alarme soou no navio. Um incêndio irrompeu a bombordo do hangar avante da embarcação e se espalhou por 5 convéses, matando naquele dia 44 militares e ferindo outros 156. Muitos dos que perderam a vida eram pilotos de combate veteranos que haviam feito missões no Vietnã algumas horas antes. O incêndio aconteceu quando sinalizadores de paraquedas explodiram no armário de sinalizadores de um hangar bem abaixo da cabine de comando do porta-aviões. A investigação subsequente mostrou que o sinalizador funcionou conforme projetado e a causa do incêndio foi erro humano. Um marinheiro acidentalmente acendeu um sinalizador e, em pânico, ao invés de jogar o sinalizador na água, jogou no armário de armas, onde os sinalizadores eram guardados para armazenamento. O marinheiro ainda fechou a porta com força para que a porta não abrisse. E isso acendeu todos os sinalizadores de magnésio que estavam no armário e causou um incêndio terrível. Cerca de 10 minutos após o início do incêndio, a pressão tornou-se tão grande que as portas estouraram, incendiando um helicóptero localizado a bombordo à frente do convés do hangar. Alguns de seus tripulantes afastaram bombas pesadas que estavam ao alcance das chamas, enquanto outros tiraram os aviões do perigo, conseguiram resgatar pilotos e ajudaram a conter o incêndio que se espalhou rapidamente. A assistência médica foi enviada às pressas para o porta-aviões Constellation, também da Marinha dos Estados Unidos, que estava ali nas proximidades do porta-aviões Oriskany. As investigações posteriores e as análises da Marinha mostraram que 1 em cada 1000 sinalizadores poderia acender acidentalmente se fosse sacudido. Após este acontecimento, o projeto do sinalizador usado pela Marinha foi alterado por um projeto mais seguro, imune à ignição acidental. E o Oriskany voltou para os Estados Unidos
para poder fazer reparos, chegando no dia 16 de novembro no estaleiro naval da Baía de São Francisco e concluiu os reparos no dia 23 de março de 1967. Concluídos os reparos, o porta-aviões voltou para o Vietnã, onde passou 122 dias de operações antes de voltar para os Estados Unidos novamente. E após longos anos de serviço, depois de ter realizado várias missões e operações, o Oriskany foi desativado no dia 30 de setembro de 1976 e foi colocado para armazenamento de longo prazo. Anos mais tarde, em 1982, a Marinha pensou em reativar o Oriskany, mas o Congresso dos Estados Unidos não permitiu, alegando a má condição material e a capacidade muito limitada de ala aérea. No dia do descomissionamento do navio, todos os equipamentos que poderiam ser reutilizados ou reciclados foram removidos da embarcação. Vários objetos foram parar nos museus pelos Estados Unidos. O sino do navio, por exemplo, está hoje em dia em um museu de Nova York. No início dos anos 90, um grupo de empresários do Japão queria comprar o casco do Oriskany para colocá-lo na Baía de Tóquio, mas a ideia foi descartada logo depois por falta de dinheiro. Poucos anos depois, o Oriskany foi vendido para Sukata, no dia 9 de setembro de 1995. Ele foi vendido para Pegasus International, uma empresa iniciante no antigo estaleiro naval de Mare Island, na Califórnia. O empreiteiro rebocou o casco do Oriskany de Seattle para a Califórnia, mas o contrato foi reincidido no dia 30 de julho de 97, por falta de progresso. Enquanto estava atracado na Califórnia em condições enferrujadas e precárias, o Oriskany foi usado como cenário para o filme de Robin Williams, no filme Amor Além da Vida, de 1998. O navio aparece no filme como parte da representação do inferno. Passado esses episódios, a Marinha retomou a posse do navio para aguardar o seu descarte final. Até que a Marinha dos Estados Unidos anunciou no dia 5 de abril de 2004 que transferiria o antigo porta-aviões para o estado da Flórida, para enfim afundá-lo. Na verdade, a fim de transformá-lo em um recife artificial. Em setembro de 2003, a Marinha assinou um contrato com uma empresa para o trabalho de remediação ambiental que era necessário para enfim poder afundar o navio como um recife artificial. A empreiteira, então, rebocou o navio para Corpus Christi, no Texas, em janeiro de 2004 e concluiu o trabalho de preparação ambiental em dezembro do mesmo ano. E sim, meus amigos, o Oriskany tinha amianto a bordo, mas foi removido 100% durante os preparativos finais para o naufrágio. A Marinha dos Estados Unidos realizou o naufrágio do navio no dia 17 de maio de 2006. Uma equipe de descarte de artilharia explosiva da Marinha da cidade do Panamá, na Flórida, detonou explosivos estrategicamente colocados em 22 tubulações de conexão marítima e em vários espaços de máquinas do navio. O navio afundou pela popa durante os primeiros 37 minutos após a detonação. Como pretendido, o navio parou deitado na vertical. A cabine de comando estava a uma profundidade de 135 pés. Mas após a passagem de um furacão na Flórida em 2008, o navio deslocou-se 10 pés para o fundo, deixando a cabine de comando a 145 pés. Hoje em dia, o lendário porta-aviões Oriskany é um recife artificial habitado por vários tipos de vidas marinhas e a sua estrutura é acessível para mergulhadores recreativos. A cabine de comando requer treinamento e equipamentos adicionais para quem quiser mergulhar lá dentro. O Times de Londres nomeou o naufrágio do Oriskany como um dos 10 melhores locais de mergulho em naufrágios no mundo. Então, se você quiser viver essa experiência na Flórida, você pode ir lá mergulhar no Oriskany. O endereço está aí na tela. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei interessante fazer esse vídeo, até porque muitas pessoas estavam vendo as fotos do afundamento do porta-aviões Oriskany e achando que era do porta-aviões São Paulo. Mas essas fotos que circulou na internet não eram as fotos do afundamento do porta-aviões São Paulo, e sim do porta-aviões Oriskany, que era da Marinha dos Estados Unidos. Meu muito obrigado, não esqueça o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!